Fala galera, beleza com vocês? Deni Torres aqui mais uma vez. Se você já não está minerando utilizando placas de vídeo, você já pensou em minerar utilizando HDs? Acha que é possível? Vamos conversar um pouquinho sobre isso nesse vídeo, vamos lá. Atualmente existem várias formas de você minerar criptomoedas. A mais comum, acho que a mais conhecida, é utilizando placas de vídeo, que a galera começou aí minerando Ethereum. O Ethereum ele ganhou mais o nome dele por causa da mineração, né, utilizando placas de vídeo. O Bitcoin, logo quando ele começou, a dificuldade da rede era tão baixinha que dava para você utilizar processadores mais simples. Depois, à medida que a dificuldade foi aumentando, foram utilizando placas de vídeo, FPGAs, e hoje para você minerar Bitcoin somente com ASICs, aquelas máquinas de mineração específicas, né, para você poder minerar Bitcoin. No final do ano passado, em 2022, o Ethereum deixou de ser minerável utilizando placas de vídeo, que é a forma Proof of Work, e passou para minerar por Proof of Stake, que basicamente é a seguinte: você tem que ter uma quantidade de moedas, de Ethereum no caso, né, guardado, alocado na carteira. Elas são colocadas como garantia e você é sorteado a minerar um determinado bloco lá, por exemplo. Nesse caso, você não precisa usar muito poder computacional, porque é sorteado uma pessoa para poder fazer a validação do bloco. Você só precisa ter alguma quantidade dessa criptomoeda. Se eu não estou enganado, são 32 unidades de Ethereum para utilizar como garantia, caso você queira fazer alguma maracutaia durante esse processo de mineração, e você pode vir a perder esses Ethereum que você tem lá custodiados. Mas existe uma outra forma de mineração que você utiliza HDs de mineração. Bom, meu entendimento não é bem assim minerar. Você aluga o espaço do seu HD para que a rede ela possa fazer uso daquele repositório dali. Há um tempo atrás eu fiz alguns vídeos sobre mineração utilizando HD, e a criptomoeda que a gente utilizava na época era uma chamada Chia Coin. Vamos dar uma olhada aqui? Entrando aqui no site do CoinMarketCap, essa Chia está custando hoje $39. Muita gente, logo quando começou esse negócio da Chia, comprou bastante hardware, HDs pra caramba, SSDs, porque você precisava de um SSD para gerar os arquivos que iam ser salvos dentro dos HDs. E o SSD, você dá uma castigada danada nesses SSDs. E alguns deles não aguentavam a vida útil, chegava muito rápido até o final. Colocando esses plots, né, esses arquivos prontos dentro dos HDs, aí depois o HD ele fica trabalhando de uma forma gastando menos energia do que uma placa de vídeo. Na verdade, muito menos energia do que placa de vídeo. A cotação da Chia ela caiu bastante. Deixa eu botar aqui um ano. Olha lá, ela chegou a custar $80, agora está na metade do preço, $40, 39, né? Deixa eu botar a visão total. Logo quando ela surgiu aqui, ó, ela bateu lá. É isso mesmo? É, $1.000, velho. Agora que eu tô lembrando, ó, ela surgiu com $1.000, mas logo em seguida ela começou a cair, $200, ficou aqui na caixa dos 200, 180. Quando ela surgiu é sempre assim, né? Dá aquela pumpada para cima. Mas enfim, essa aí é a Chia Coin. Muita gente ainda tem os seus HDs minerando, porque uma vez criados os seus plots, e o cara já fez o investimento do equipamento, como ela gasta menos energia, o cara ele tomou a decisão de, não, vou deixar minha máquina aqui minerando, porque eu não vou vender esses HD, quem é que vai comprar HD usado, utilizado em mineração? Então eu prefiro deixar aqui que rende uns cascalinhos por mês, e tem muito minerador aí que está ganhando dinheiro com sua Chia Coin aí. É um dinheirinho pouco, mas como ela gasta menos energia, é interessante. Recentemente eu recebi um pedido para que eu falasse um pouco sobre mineração de Filecoin. É uma concorrente da Chia Coin, mas a Filecoin ela oferece alguns serviços que a Chia Coin não oferece. A proposta da Filecoin eu achei interessante. Existem muitas shitcoins aí no mundo, né, que tem propostas realmente que são muito interessantes. Agora, se vai para frente, se não vai, aí é outros 500, né? Vamos dar uma olhadinha aqui sobre a Filecoin. Para que vocês possam ter uma noção, a Filecoin, apesar dela custar aqui menos do que a Chia Coin, ó, quase $7, e a Chia Coin custa $40, quase 40, né? Agora, o volume de transação, $7 milhões nas últimas 24 horas na Chia. E no Filecoin, $410 milhões nas últimas 24 horas. Repare que
essa Filecoin é uma moeda mais utilizada do que a Shiacoin. Se a gente for aqui em Market, você vai ver que ela está listada em diversas corretoras, inclusive a maior do mundo, que é a Binance. Então é uma criptomoeda que eu posso até dizer assim que é uma shitcoin mais consolidada, mais reconhecida. Ela tem liquidez. Você consegue minerar ela e você consegue vender. Porque a pior coisa que tem é você minerar uma shitcoin bem desconhecida. Minerei aqui 1 milhão dessa shitcoin. Onde é que vende? Não tem onde vender. Aí você fica com aquela shitcoin parada ali que você não consegue vender para lugar nenhum. Então a Filecoin, ela é uma shitcoin bem reconhecida no mercado e listada em diversas exchanges. Isso é uma coisa muito boa. Dá para ganhar dinheiro. Eu acho que dá para ganhar dinheiro com essa Filecoin. Vamos ver aqui rapidamente quais são as propostas dessa Filecoin, o que ele traz de inovador que as pessoas estão gostando de negociar com ela. Esse aqui é o site oficial da Filecoin. Você pode acessar os sites oficiais utilizando o próprio CoinMarketCap. Ele já deixa aqui do lado os links para você não escrever no Google aí Filecoin e entrar num site meio maluco, tá? Você já clica aqui, você já vai para o site oficial. E aqui ele fala um pouquinho sobre as propostas, tem uns videozinhos para a gente assistir, convida aí quem quiser assistir lá, mas eu quero dar uma olhada aqui nessa matéria aqui que é a seguinte, Vamos dar uma lida aqui rapidinho, tá? Você já conhece a plataforma que permite que usuários que possuem um computador possam armazenar arquivos e ser pagos por isso? É como se fosse um servidor, né? Você alugar o seu armazenamento de HD. Então vamos dar uma pulada aqui, Criado em tal lugar uma rede de armazenamento descentralizada que visa transformar o armazenamento em nuvem em um mercado algoritmo. É uma plataforma muito nova e útil, pois permite que seus usuários armazenem arquivos, transformando seu próprio computador em uma espécie de banco de dados, fazendo com que eles ganhem tokens como recompensa. É como se você criasse, utilizando seus HDs aí sobrando, você virasse um mini Google Drive e você alugava esse espaço de armazenamento. É como se eu tivesse aqui uns HDs sobrando e eu quisesse alugar esses armazenamentos. Mas como é que eu vou anunciar esse armazenamento? Eu vou lá no OLX e faço lá, alugo 10 terabytes de espaço se você quiser guardar seus nudes aqui. Não é bem assim. Então, a plataforma, ela cria um algoritmo onde esse próprio algoritmo ele vai distribuir nos espaços que a galera tem disponível em HD e você vai ser recompensado pela quantidade de armazenamento que você utiliza ou disponibiliza. Dando continuidade aqui, a rede Filecoin é inspirada na Web3, uma arquitetura avançada de desenvolvimento de software que elimina a centralização, que é o que temos hoje aí com Google Drive, aquele da Amazon, né, o servidor da Amazon. Como o Filecoin funciona? Então você tem aqui 3 tipos. Nós temos os clientes, né, que são os usuários que pagam para poder armazenar esses arquivos, né, com os mineradores de armazenamento. Os usuários podem negociar o armazenamento com qualquer minerador na rede, escolhendo custo, redundância, velocidade, selecionando o minerador, né, cujo armazenamento oferece melhor e adequado às suas necessidades. Então, se o cara só quer guardar, mas não quer fazer muito uso, não precisa de uma velocidade muito rápida, ele pode utilizar um cara que ele tem muito HD, mas uma conexão inferior. Já um cara que ele tem lá, né, múltiplas conexões, né, o cara tem lá assim muito espaço e tem múltiplas conexões de internet, está sempre online. Então aqui em minha casa, se eu fosse botar aqui e porventura faltar internet, o cara que contratou meu serviço vai querer baixar os nudes dele lá e não vai conseguir porque o DN está com a internet, caiu lá, não vai conseguir compartilhar seus arquivos. Então quanto mais facilidades você oferecer, você consegue pleitear aqui um custo maior por terabyte. Temos também os mineiros de armazenamento, né? São os mineradores de armazenamento com computadores responsáveis pelo armazenamento de arquivos e em troca recebem recompensas no FIU. FIU é a sigla da criptomoeda Filecoin. Os mineiros recebem seus pagamentos somente se a rede puder verificar se seus serviços foram prestados corretamente. Então tem lá todo um mecanismo para poder verificar se você forneceu ou não forneceu o serviço. E tem também os mineiros de recuperação. Os mineradores de recuperação garantem a recuperação de dados na rede. Em outras palavras, eles são responsáveis por fornecer dados solicitados pelos usuários. Ao contrário dos mineiros de armazenamento, eles não são obrigados a se comprometer a armazenar dados ou fornecer comprovante de armazenamento. Então é um outro tipo aqui de minerador, como se fosse um backup, pelo que eu entendi. Mas enfim, o que eu quero mostrar aqui para vocês, posso até deixar o link desse site aqui para que vocês possam dar uma lida com mais calma.
Dando uma passadinha aqui na parte de baixo, ele fala sobre detalhes que quando o projeto foi lançado, ele foi lançado como um AICO, né? Então 205 milhões de dólares foram feitos em uma oferta inicial dessa moeda. Então deu uma despejada, imprimiram lá essas Filecoins e distribuíram no mercado, tipo o Ethereum. O Ethereum também fez isso no começo. Aqui ele mostra um pouquinho como extrair as Filecoins, fala aqui sobre taxa de armazenamento, bloquear recompensas, clientes verificados. O que eu quero é o seguinte, eu quero começar a minerar essa shitcoin aí. Será que eu tenho os requisitos necessários para poder minerar? Eu tenho os HDV aqui, ó. Não é muita coisa, mas deve chegar nos 10 tera, se juntar tudo aqui, talvez. 10, um pouquinho mais, talvez. E eu quero ver aqui quais são os requisitos, se dá para eu montar uma máquina para minerar Filecoin. Vamos dar uma olhada. Aí aqui nós temos, ó, requisitos para mineração de Filecoin. Então você precisa de uma CPU poderosa, aí sugerindo um AMD com mais de 8 núcleos. Beleza. Eu tenho aqui um Xeon que tem 18 núcleos. Na verdade são 2 Xeon com 18 núcleos cada um. Então acho que é suficiente. Uma GPU poderosa é recomendada para acelerar significativamente os cálculos do Snark. Uma lista de GPUs suportadas está disponível no GitHub. Depois eu vou dar uma olhada lá. Memória RAM, pelo menos 128 GB. Eita, aí o negócio já começou a embolar, né? Porque aí eu não vou ter esses GB todos de memória RAM, não. De acordo com as recomendações no site oficial do Filecoin, uma quantidade mínima de espaço em disco baseado em NVMe de 1 TB. O que é esse TB aqui? O TB é o Terabytes. Terabytes é uma outra unidade de armazenamento, mas é mais ou menos 1 terabyte, tá? Para que vocês possam ter uma noção mais ou menos assim de qual é a quantidade de espaço. 1 TB, vamos entender que seja terabyte. E aí eu pesquisando mais um pouquinho, encontrei um outro site aqui que ele fala um guia completo de como você fazer o procedimento de mineração. O negócio não é muito simples. Realmente eu senti dificuldade em entender o processo. Ainda não entendi por completo. É um negócio um pouco complicado, tá, gente? Esse não é só como a gente faz, baixa o minerador, escolhe uma pool, aperta o botão e vai, não. O negócio é meio... Tem um Remespreng aqui para que você possa tentar resolver, que o negócio é complicado. Nesse outro site ele mostra graficamente aqui como são distribuídos, né, os arquivos, o papel de cada envolvido no cliente, o minerador. E aqui ele fala mais uma vez sobre os requisitos de hardware. Então ele fala de uma CPU poderosa, muito armazenamento. Bom, mais uma vez aqui ele chama atenção para que o seu armazenamento seja baseado em NVMe, que é uma forma de armazenamento mais rápido, né? Então na hora que você for fazer transferência de arquivos ou salvamento de arquivos, né, é bem mais rápido. A velocidade de leitura e de escrita é bem mais rápido. Se você pega um HD desse aqui, normalmente é de 100 megas por segundo. 100 megas por segundo, tanto para ler quanto para escrever. Acho que para ler é um pouquinho maior, mas escrever normalmente é 100, 120, a depender do modelo do HD. Mas se você pega um SSD bom, um NVMe bom, ele chega até 7000. Ou seja, o que aqui é 100, o cara aqui vai para 7 gigas por segundo. Então realmente o armazenamento NVMe para esse tipo de coisa é um tipo de hardware que eu não tenho. Mais uma vez ele destaca aqui a necessidade de uma quantidade de memória RAM maior, que eu também não teria para poder fazer nesse momento. Bom, aí eu pensei, às vezes tá vendo aí que tá precisando de bastante coisa. Claro que uma rig de mineração também gasta bastante dinheiro, as placas de vídeo não custa barato. De repente o investimento vale. E aí eu resolvi pesquisar aqui um pouquinho como é que faz para ver a rentabilidade. Como é que eu faço para saber quanto eu ganharia minerando Filecoin? No site da Flexpool dá para você minerar a criptomoeda Shiacoin. E ela tem uma ferramenta aqui de calculadora que dá para você ter mais ou menos uma noção de qual seria a rentabilidade se você pegasse os seus HDs parados aí e minerasse Shiacoin. Então vamos clicar aqui na calculadora e vamos dizer que eu tenha 100 terabytes. 100 terabytes é terabyte pra caramba, né? Por mês eu vou ganhar na faixa de 0,95 Shiacoin, que dá o equivalente a mais ou menos R$200. Cada 100 terabytes você ganha R$200 por mês. Lembrando que você também tem uma conta de energia, os HDs não trabalham sem consumir energia, mas é bem pouquinho mesmo. A energia, no caso de HD, ele fica ali rodando, não consome muito realmente não. No caso do cálculo do Filecoin,
eu confesso para vocês que eu achei um pouco complicado o cálculo. Entrando aqui no site oficial, ele tem aqui a opção de você fazer o cálculo. Cadê? Fornecer armazenamento. E aí você tem aqui, ó, calcular o retorno investido, tá? E aí ele vai abrir uma janelinha aqui para poder calcular. Mostra uns gráficos bonitos aqui e tal. Acompanha comigo aqui o raciocínio. Aí aqui ele bota a expectativa de valor que você quer vender o seu espaço, pelo que eu entendi aqui, tá? Aí beleza, você pode botar mais caro, mais barato. Ó, repare que ele vai mudando ali, a depender do valor que você quer vender, né, o seu espaço. Aí vem aqui agora, qual o período que você quer manter armazenado os arquivos das pessoas. E aí começa a colocar um monte de outros aspectos que a conta não é só como no ShiaCoin, a quantidade de HD, você tem lá o resultado de quantos dólares você vai ter por mês. E aí vem um monte de outras coisas aqui, ó. Quanto você vai fornecer de armazenamento, qual é a perspectiva de aumento da sua capacidade, gastos com investimentos de hardwares, taxas, e aí vem um monte de conta aí para quem é engenheiro ou especialista nessa parte de cálculo conseguir decifrar aqui, porque galera, eu confesso para vocês que eu passei algumas horas aqui futucando esses cálculos, mexendo uma setinha para o lado, setinha para o outro, e eu, na minha modéstia aqui, humildade, não consegui entender como é, quais seriam aqui os parâmetros mínimos aqui, se eu colocasse a minha realidade, qual seria a minha rentabilidade com Filecoin. Se alguém aqui que está assistindo esse vídeo já estiver minerando Filecoin, coloca aqui nos comentários uma formulazinha, fala assim, ó, eu tenho não sei quantos tera e ganho mais ou menos tantos por mês, para que a gente possa ter uma referência, porque de fato eu não encontrei uma forma simples de fazer um cálculo aqui, sem fazer aqui realmente um mestrado PhD nessas fórmulas aqui. Mas de fato, eu realmente fiquei impressionado com o volume transacionado dessa criptomoeda nas últimas 24 horas. Realmente é um volume muito grande. As pessoas, a comunidade reconhece essa criptomoeda, essa shitcoin, como uma moeda realmente com boa liquidez. Eu tenho aqui um hardware que tem processador bacana, daria para botar mais memória RAM. HD realmente é um negócio um pouquinho mais caro de você poder investir. Eu não tenho tantos HDs assim, mas eu gostaria de fazer um teste pelo menos com a quantidade que eu tenho disponível. Talvez, se eu realmente descobrir uma forma aqui de rentabilidade, talvez eu coloque para vocês, mas eu aviso a vocês, não sai comprando HDs igual como muita gente fez na ShiaCoin. Não é isso, o objetivo do vídeo aqui é justamente trazer esse conhecimento, falar para vocês que existe essa possibilidade. Mas eu enxergo que na Filecoin, quem realmente utiliza esse tipo de serviço, quem faz tanto a compra quanto a venda desse tipo de serviço, não são pessoas normais como a gente. A maioria da galera vai comprar do próprio Google Drive, enfim, que é muito mais prático, você tem confiança. Eu acredito que seja um mercado mais específico, né? Tanto as pessoas que compram esse tipo de armazenamento, quanto as pessoas que estão vendendo esse armazenamento para ser recompensado com Filecoin. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de verificar a sua inscrição no canal, deixar aquele like e valeu, até a próxima.